Bom dia, irmãos, graça e paz. Temos refletido sobre temas atuais que têm influenciado a igreja no seu discurso e modo de ser. Hoje eu quero pensar com os amados sobre o seguinte título: Nosso culto tem sido uma expressão de amor e gratidão a Deus ou a nós mesmos? Com base no Salmo 116:12, o salmista levanta a seguinte questão: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Há um livro muito conhecido no meio cristão chamado As 5 Linguagens de Amor, de Gary Chapman. O autor traz o resultado de uma pesquisa que considera uma das chaves mais simples e eficaz e de extraordinário efeito na edificação dos relacionamentos. O autor diz que toda cultura tem 5 linguagens que expressam seus afetos, amor e tudo que representa esse nobre sentimento. Essas linguagens são aprendidas nos hábitos e práticas da cultura familiar. Logo, se tornam herança que levamos para todas as esferas de relacionamento, principalmente os mais íntimos. E quais são essas 5 linguagens? Palavra de afirmação, qualidade de tempo, dar e receber presente, gestos de serviço e toque físico. A grande descoberta desse autor é que eu só me sinto amado quando meu cônjuge, filhos, etc., expressam esse amor na minha linguagem. Diz ainda o autor que todos nós temos 2 linguagens básicas, uma prevalecente e outra secundária. Por exemplo, as minhas linguagens de amor são serviço e qualidade de tempo. As da minha esposa são qualidade de tempo e palavra de afirmação. Antes de conhecer essa lei, tentávamos e nos esforçávamos em demonstrar nosso amor um ao outro na linguagem que cada um trouxe, mas não tinha o mesmo significado nem o mesmo valor. Devo expressar o meu amor na linguagem do outro e vice-versa. Quando o homem expressa o seu amor na linguagem dela e ela na linguagem dele, recebemos e traduzimos esse amor e há um infinito valor, pois significa muito mais para cada um. Aplicando esse conceito das nossas expressões de amor a Deus, volto ao título inicial. Nossos cultos e na vida estou amando a Deus do jeito que é significativo para mim ou para ele? Alguém poderia questionar, mas isso realmente tem importância? Outro poderia pensar, Deus fala sobre isso? Vamos ver. Quem já não ouviu a expressão, não gostei desse culto hoje? Ainda que convenhamos, tem coisas difíceis de ver e ouvir, essa expressão não deixa de ser um sentimento muito presente em nossos dias. Por quais critérios procuro um lugar para adorar e para servir? Vamos ver o que a Bíblia responde. Sobre palavra de afirmação. Mateus 15:18. Quando Jesus exorta os seus discípulos sobre o risco da tradição dos homens, ele cita Isaías 29. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ainda em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A palavra é algo que está no centro da nossa adoração a Deus, mas essa deve ser verdadeira. Nenhum cônjuge, nenhum filho, nenhum patrão gosta de palavras evasivas ou palavras de bajulação. E sobre qualidade de tempo? Será que isso está implicado na nossa relação com Deus? Eclesiastes 8:3 diz, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisas más. O salmista no 46:10 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós bem sabemos que gostamos de ficar ao lado de quem nós gostamos e, portanto, o tempo em que nós passamos na presença do Senhor é um sinal, é um reflexo do lugar dele na nossa escala de prioridade. E a linguagem de dar e receber presente teria a ver alguma coisa com Deus? Haveria algo em nós que poderia agradar a Deus? Você já teve um amigo ou tem um amigo rico que o presente que você dá a ele não é pelo valor, pois ele já tem todas as coisas e coisas boas, mas o presente que damos a um amigo rico é pelo significado. Assim é com Deus. O que poderia impressioná-lo?
Se pois dele são as aves dos céus, os animais do campo, assim como o ouro e a prata, mas a resposta está no Salmo 116 mesmo. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, invocarei o seu nome, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu servo. Ainda o mesmo salmista diz que oferta e gordura não quiseste, antes a minha salvação, queridos. E ainda sobre gestos de servir, o Salmo 102 diz: servi ao Senhor com alegria. Muitas pessoas têm servido, muitas pessoas estão envolvidas, muitas pessoas são responsáveis, mas não podemos dizer que nem todos têm a mesma motivação de servir ao Senhor com alegria. Hebreus 13:16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus tem prazer. Quando nós estamos servindo um ao outro e quando nós estamos fazendo o bem ou justiça, isso é recebido como oferta de adoração a Deus, irmãos. Ainda Tiago em 1:27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Ou seja, a verdadeira religião que agrada a Deus é feita na prática do dia a dia. Mas poderíamos levantar, e o toque? Como posso representar a linguagem do toque num Deus invisível, num Senhor que foi aos céus? Mas nós sabemos pelo registro histórico bíblico que o Senhor Jesus teve esses momentos quando João reclina no seu peito, quando Jesus chama as crianças e põe talvez o seu contato físico, mesmo que fosse para ser um exemplo de referência e pureza para nós. Poderíamos ainda, irmão, dizer outras questões, como por exemplo, atitudes e valores como fidelidade, lealdade, pois nosso Deus é um Deus de aliança. Quantas vezes Deus chama Israel de esposa e a igreja de noiva? Eu quero concluir, irmãos, porque alguns segmentos estão tão longe de Deus nesse quesito que nem questionam mais essa questão. Voltemos à Bíblia, pois é ela que fala que tipo de culto ou critérios de culto que agradaria a Deus. Se eu não atentar a esses fatores, corro o risco de cair na lei de mercado, em ter que oferecer às pessoas que querem consumir religião. Lei de que tenho que aderir aos modismos para não perder um público. Muitos líderes e ministério têm cedido a esses modismos sem saber que já estão operando sob a influência do utilitarismo e do pragmatismo. Fraternalmente em Cristo, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.